Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Ouvintes, a continuação de um bom dia. Seja bem-vindo, caro amigo ouvinte, a este espaço do Café Central aqui na sua rádio de Cabo Verde. Estamos às vésperas do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e vamos conversar com Nuno Ferreira, que é jornalista e também uma pessoa já subejamente conhecida deste mundo da comunicação social aqui em Cabo Verde, para termos aqui o ponto de vista dele em relação àquilo que é hoje a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Nuno, bom dia. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Orlando, e obrigado pelo convite. Bom dia também para ti e para quem nos escuta. Interessante que Dia Mundial da Liberdade de Imprensa está a acontecer também nestes 50 anos da independência de Cabo Verde, que foi um dos marcos e de que maneira da história do país. Como é que estamos em termos de saúde da nossa imprensa em Cabo Verde? Comparativamente com muitos outros países do mundo, estamos muito bem, é isso que dizem os relatórios internacionais. É verdade que nós estamos a gravar esta conversa antes de sair o mais recente relatório da Repórteres Sem Fronteiras, que é o referencial que nós todos usamos para estabelecer aquilo que são as variações dessa liberdade de imprensa, mas de uma maneira geral o país é um país onde a liberdade de imprensa do ponto de vista efetivo existe. Onde é que nós temos problemas que persistiram ao longo do último ano e que não são necessariamente novos, é o nível da questão financeira, da debilidade dos órgãos, em particular os órgãos privados de comunicação social, mas algumas dessas debilidades financeiras que atingem diretamente os órgãos privados também acabam por afetar o conjunto do setor mediático e o conjunto do setor dos órgãos de comunicação social no país, porque impedem um maior desenvolvimento do setor, uma maior concorrência, uma maior circulação de profissionais. Temos um mercado de trabalho a nível dos médios também relativamente estagnado, as pessoas têm poucas oportunidades, ficam muitos anos nos mesmos sítios e tudo isso acaba por impactar aquilo que é a prática do exercício dessa liberdade de imprensa. Agora, continuamos a ser eu usaria a expressão, é verdade, com alguma cautela, em muitas coisas um paraíso no meio de um conjunto muito adverso de países onde essa ameaça, onde essa liberdade de imprensa está sob ameaça, inclusive, e talvez teremos a oportunidade para falar sobre isso, em países onde não esperaríamos que essa ameaça existisse e que foram durante muito tempo exemplos precisamente dessa liberdade de imprensa. Sim, em alguns países aqui no continente africano, mas também comparando com alguns na Europa e no continente americano, temos aqui alguns casos que são muito complexos. Temos o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Acho que é um caso paradigmático. Os Estados Unidos, apesar de toda a sua complexidade, de serem uma sociedade muito polarizada desde há muito tempo, determinados valores, como o valor da liberdade de imprensa, são valores salvaguardados e protegidos e que nos últimos meses nós vimos que foram postos em causa em mais do que uma vez. As narrativas que se construíram nos últimos meses ou que se solidificaram nos últimos meses, elas não são propriamente novas, mas intensificaram-se nos últimos meses e eu creio que isto é um sinal muito significativo de uma tendência global que tem sido assinalada nos sucessivos relatórios, quer da Repórteres Sem Fronteiras, quer de outras entidades que estudam estas questões, como por exemplo a Freedom House, e que são relatórios que, apesar de todas as suas imperfeições, nos servem como referencial e como guia. Esses relatórios têm sinalizado uma e outra vez declínio da liberdade de imprensa e de outras liberdades, declínio daquilo que são os valores democráticos no mundo, e essa é uma tendência à qual devemos estar atentos. Depois existe outra questão que eu acho que é importante ser realçada, que se relaciona com a liberdade de imprensa e que é esta tendência para uma hostilização crescente dos órgãos de comunicação social. Ela é normal em determinados valores, ou seja, nós não podemos esperar enquanto atores dos média que o trabalho que nós fazemos no dia-a-dia seja inócuo e não suscite crítica. Ele deve suscitar crítica. É, aliás, esse o propósito da comunicação social. A comunicação social escrutina e deve ser escrutinada, porque faz parte da lógica democrática. Agora, aquilo a que nós temos assistido no mundo em geral e ocasionalmente em Cabo Verde é um aumento do grau de hostilização e de crítica
crítica que passa, que vai para lá da mera crítica construtiva e normal, que resulta desse tal escrutínio, mas é muitas vezes uma crítica que visa diminuir o papel democrático dos órgãos de comunicação social e desvalorizar o papel democrático dos órgãos de comunicação social. Isto é algo que nós também identificamos noutros países, nos Estados Unidos, protagonizado pelo presidente dos Estados Unidos, que recorre muitas vezes a esta técnica. Encontramos também noutras latitudes e é uma tendência que se tem acentuado e que eu acho que nos deve preocupar, não só enquanto profissionais de comunicação social, mas enquanto cidadãos deste país, cidadãos do mundo, esta tendência crescente de se desvalorizar o papel da comunicação social, de se diminuir o papel social e democrático da comunicação social, substituindo o trabalho que é feito pelos jornalistas e pela comunicação social por outras narrativas, que são narrativas de exercício de liberdade, sem sombra de dúvidas, mas são narrativas que não cumprem um conjunto de critérios a que nós, órgãos de comunicação social, estamos obrigados, de ética, de deontologia, de verificação. É um conjunto de princípios que devem ser devidamente respeitados e nessas narrativas, como dizias, não há praticamente esta observância. Pelas suas próprias características. E esses princípios devem ser protegidos e salvaguardados em primeiro lugar pelos próprios jornalistas, e nem sempre o são, é preciso dizê-lo. Nós muitas vezes somos os primeiros a colocar em causa a nossa própria profissão e aquilo que é a percepção pública da nossa própria profissão, de todas as vezes que não fazemos bem não cumprimos bem a nossa missão, mas é um exercício que é perigoso, que é complexo, que deve ser objeto de reflexão, porque parece-me consensual que é importante proteger o jornalismo, porque ele continua a ser, salvo prova em contrário e salvo melhor alternativa, um garante fundamental numa sociedade democrática. E sobretudo neste mundo atual das novas tecnologias, as redes sociais acabam por ter aqui um papel preponderante, mas uma coisa é aquilo que a rede social escreve e a outra é aquilo que o jornalista escreve, certo? Aqui há uma tendência de confundir os papéis. Sim, há uma tendência de confundir os papéis. Eu acho que, e por vezes essa tendência é induzida pelo próprio jornalismo e pelos próprios órgãos de comunicação social, que durante muito tempo, eu creio que aos poucos vamos aprendendo um bocadinho a nossa lição também, durante muito tempo os próprios órgãos de comunicação social acharam que poderiam concorrer com aquilo que é o tempo da internet e quiseram confundir-se com a internet e quiseram funcionar no mesmo ritmo com que funcionam as redes sociais e com que funciona a internet, sacrificando para isso alguns dos seus princípios fundamentais, nomeadamente o princípio da verificação de factos, da ética do contraditório. E desse ponto de vista, acho que muitas vezes nós erramos ao longo do tempo. Esse tal cruzamento de dados, de que fontes, é aquilo que nós, enquanto jornalistas, enquanto profissionais de comunicação, enquanto órgãos de comunicação social, devemos fazer. E essa foi uma das lições que nós aprendemos ao longo dos anos, ou idealmente teremos aprendido ao longo dos anos, que é, nós não nos podemos confundir com o tempo da internet. O tempo da internet é o tempo da internet, o tempo do jornalismo é outro, mesmo que isso signifique chegar mais tarde a uma determinada notícia. Precisa de mais tempo para investigar. Mas quando chegamos com certeza. Agora, nós também não podemos hostilizar aquilo que é o espaço público e a esfera pública digital e o espaço da internet e das redes sociais. Eles têm o seu espaço, têm o seu lugar e é um lugar que também nos cabe a nós proteger, ao invés de hostilizar. Temos é que criar uma consciência no conjunto das nossas sociedades para que os níveis de literacia mediática das nossas sociedades, literacia informacional, literacia digital, sejam elevados o suficiente para que o público, para que os cidadãos consigam distinguir o que é que são redes sociais, o que é que são posts, o que é que são opiniões partilhadas em determinados espaços e aquilo que é o jornalismo feito de acordo com as regras próprias do jornalismo. Eu não vejo as redes sociais como uma ameaça ao jornalismo. Eu acho que há espaço e deve haver espaço para os dois. Nós não podemos exigir enquanto jornalista, não podemos esperar enquanto jornalistas, nem faz sentido que assim seja, que o nosso lugar seja exclusivo. O tempo em que nós controlávamos as narrativas mediáticas e os espaços mediáticos acabou e nós devemos isso sim zelar para que todas as liberdades, inclusive todas as liberdades de expressão, estejam garantidas. Precisamos é que toda a gente
inclusive nós próprios, percebamos a diferença entre aquilo que fazemos nos órgãos de comunicação social e aquilo que acontece nas redes sociais. Seria esta a minha questão, porque há uma tendência das pessoas fazerem aqui alguma confusão e até fazer comparações. Epá, aquele chegou primeiro de vocês que são profissionais. Quer dizer, é injusto de certa forma, não é? Aquele que já viu um acidente ou um determinado problema e vem na rede social e coloca, mas como disseste, nós precisamos de tempo para apurar os factos e dar informação, sim, de facto, foi informação dada por um órgão de comunicação social que tem credibilidade, ao contrário de alguém com um telemóvel e vai lá publicar. Não respeita esses tais princípios. Exato, que falávamos é exatamente esse o tal tempo da internet e o tempo do jornalismo de que falávamos há pouco, que não são comparáveis. O tempo da internet é o seu e ele deve ser compreendido como tal, e o jornalismo não pode querer concorrer com isso, porque para concorrer com isso vai saltar etapas, e se saltar etapas vai se colocar em causa a si próprio. Agora, nós também, enquanto jornalistas, acho que aquilo que não devemos fazer é hostilizar o tempo da internet e quem usa esse tempo da internet, quem usa as redes sociais para se expressar, para fazer diretos, para dar as suas opiniões, para fazer esse tipo de coberturas que tu estás a dizer. Deve haver no nosso espaço mediático tempo para tudo. Nós, enquanto profissionais de comunicação social e enquanto órgãos de comunicação social, devemos nos distinguir pela qualidade e devemos apostar na criação dessa tal consciência que eu te dizia há pouco, de que o jornalismo e as redes sociais não são necessariamente a mesma coisa. Esta conversa leva-me já agora para uma questão muito importante que tem a ver com o financiamento dos órgãos, e és do setor privado. Algumas dores de cabeça, não é, Nuno? Sim, que resultam da própria pequenez do mercado. O mercado é pequeno, o mercado cabo-verdiano é pequeno, tem características muito próprias que agravam aquilo que é um desafio de financiamento dos órgãos de comunicação social que vai além de Cabo Verde. Esta conversa que nós estamos aqui a ter sobre financiamento de órgãos é uma conversa que, se nós formos para qualquer outro país, inclusive a democracias mais consolidadas, países economicamente mais desenvolvidos e mais desafogados, a conversa também existe a outra escala, pelas características próprias de cada um dos países. Em Cabo Verde, este é um problema que é agravado por um conjunto de fatores muito próprios do país, características endógenas do país, uma economia pequena, com pouco poder de compra, uma economia geograficamente dispersa pela condição insular do país, e tudo isto são condições que agravam o financiamento dos órgãos de comunicação social, além daquilo que é uma disparidade que eu creio que continua a existir e que continua a ser promovida pelo próprio Estado, porque se tem revelado incapaz de assumir políticas públicas que permitam contrabalançar isto entre o operador público e os operadores privados. Eu não quero com isto dizer, e pode parecer mal eu vir à casa pública, à rádio pública, falar sobre isto. Mas é uma questão pública que já nestes termos, e eu tenho posicionado, como tu sabes, sobre este tema. Eu acho fundamental a proteção do serviço público de rádio e televisão, e já agora o serviço público que é prestado também pela Agência Cabo-Verdiana de Notícias, pela Infopress. Os 3 serviços públicos são muito importantes, devem ser protegidos, devem ser financiados pelo Estado, porque o país precisa disso. Precisa disso por questões de coesão territorial, por questões da sua descontinuidade, por questões de representação mediática das periferias. São os órgãos públicos que têm a responsabilidade e cumprem essa missão importantíssima de garantir que o todo nacional, e não apenas as grandes cidades, têm representação mediática efetiva, pelo estabelecimento de determinados padrões éticos, de determinados padrões deontológicos, e por abrir o espaço mediático a todas as vozes. E, portanto, desse ponto de vista, estou muito à vontade, porque eu defendo o reforço da qualidade daquilo que é o serviço público de rádio e televisão e da agência de notícias. Agora, dito isto, eu creio que também é necessário que se desenvolvam políticas públicas que permitam que um operador, ou operadores, mais do que um operador de serviço público, porque estou a incluir aqui também a agência de notícias, de serviço público, não coloquem em causa a existência, o crescimento, o fortalecimento de uma comunicação social privada. Isto é particularmente importante no nosso mercado, pelas dificuldades e pelas características próprias que eu defini. E, portanto, é uma reflexão que eu acho que há muito tempo que nós estamos a adiar. De vez em quando tentamos fazer esta reflexão e sucessivamente acabamos por não a fazer, ou por adiá-la, ou por fazê-la insuficientemente, ou por subjugar esta reflexão a outras questões que nos desviam do essencial. E qual é o essencial? É garantir que, do ponto de vista mediático, e do ponto de vista do papel que os média representam na democracia,
em Cabo Verde, temos uma oferta mediática, um quadro mediático plural, polifónico, forte, que dê voz a toda a gente, que dê voz a diferentes correntes de pensamento, que dê voz à maioria e às minorias, onde todos se sintam representados e onde uns concorram saudavelmente uns com os outros, os públicos concorram com os privados concorram entre si, concorram também com os públicos, porque isso é saudável para a saúde dos média, para o desenvolvimento dos média, para termos o tal jornalismo que tantas vezes nos é cobrado que a gente faça. Para isso precisamos de um setor globalmente mais forte e para que os média cumpram melhor a missão que devem cumprir junto daquilo que é o quadro democrático do país. As pessoas falam muito na importância desse tal jornalismo de proximidade, mas mais uma vez a questão de ter recursos para as deslocações às comunidades, né? E trazer a voz e as preocupações das várias zonas aqui do país. E até que ponto que isto acaba por condicionar o vosso trabalho, ou o trabalho de todos nós. Eu digo o vosso por ser de um setor privado, já no público há digamos assim, há algum recurso disponível, ainda com limitações. Até que ponto isto também acaba por trazer constrangimentos também? Claro, quando nós não temos um setor de comunicação social suficientemente forte, robusto e plural, com muitas vozes, com muitos atores, com capacidade para produzir conteúdos, tudo isso que tu identificaste acaba por não se concretizar ou concretizar-se insuficientemente. Porque mesmo o trabalho que a rádio faz, estamos na Casa da Rádio, eu acho que a Rádio de Cabo Verde faz um trabalho extraordinário a esse nível, de dar voz às comunidades, de tentar estar presente o mais possível junto às comunidades. É muito trabalho que também faz, por exemplo, a Infopress, que também tem uma muito boa cobertura a nível nacional. Todos nós sentimos que esse trabalho é importante, mas que deveria ir mais longe, porque continuamos a ter gente que está subrepresentada nos médicos, continuamos a ter latitudes do país, comunidades do país que estão subrepresentadas. Continuamos, apesar de tudo, a ter um jornalismo muito focado nos principais centros urbanos do país. Mas para fazermos isso precisamos de um setor mediático que no seu conjunto seja mais forte, em que os atuais atores sejam eles próprios mais fortes e que porventura surjam novas vozes capazes de fazer esse trabalho. Por exemplo, a nível das rádios comunitárias. Nós temos algumas rádios comunitárias no país, mas também devemos reconhecer que aquilo que é a ideia de rádio comunitária verdadeiramente funcionou muito poucas vezes no país. Nós tivemos alguns projetos, continuamos a ter alguns projetos, mas o verdadeiro espírito daquilo que é a rádio comunitária, que é essa tal representação mediática das pequenas comunidades locais, nunca foi suficientemente cumprido pelas mais variadas razões, nomeadamente porque as próprias rádios comunitárias têm elas próprias grandes desafios para a sua sustentabilidade. Gostaria de introduzir aqui uma questão que é cara para todos nós, que tem a ver com o segredo de justiça, que tem estado a gerar ao longo dos anos muita discussão, mas até agora quase que não há entendimentos no sentido de fazer a revisão da lei neste aspecto em concreto e permitir com que de uma vez por todas seja banida esta situação que acaba por, direto ou indiretamente, trazer constrangimentos também ao profissional de comunicação social. Nuno. Sim, a minha posição sobre isto há que haver vontade política aqui. Como para outras coisas, não é? Sim. Como para outras coisas. O meu posicionamento sobre a questão do segredo de justiça é o segredo de justiça não pode abranger ou afetar o mensageiro, porque senão estamos sempre a visar a parte mais fraca. O mensageiro não é a parte fundamental do segredo de justiça e, portanto, nós, os jornalistas, não podemos ser, em última instância, aqueles que são afetados por fazer o nosso trabalho. Isto dito, creio que há também aqui um debate e uma reflexão a ser feita sobre as percepções e as interpretações da lei, e nós só não temos tido mais problemas em relação a eventuais violações de segredo de justiça imputadas a jornalistas porque nós não temos
uma tradição ainda do jornalismo investigativo e do jornalismo que mexe diretamente com este tipo de questões. Porque senão, isto a julgar por aquilo que tem sido alguma jurisprudência recente, porventura poderíamos ter mais problemas. E portanto eu acho que é assim uma área onde também falta alguns esclarecimentos, falta alguma clarificação, mas fundamentalmente protegendo isto. Eu sou jornalista e portanto cabe-me proteger-me a mim próprio e aos meus colegas e à nossa classe. O mensageiro não pode ser responsabilizado. Nuno, a JOC realiza nesta sexta-feira, para assinalar este Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um fórum para refletir sobre aquilo que tem sido o trabalho da comunicação social e, por exemplo, a precariedade laboral, até que ponto se acaba por condicionar ou afetar a liberdade de imprensa em Cabo Verde. É um dos pontos. Do teu ponto de vista, pelo trabalho que tens estado a fazer, sentes na pele que, de certa forma, dificuldades laborais dos contratos e tudo mais acabam por efetivamente condicionar o trabalho? Claro, uma classe fragilizada é uma classe mais exposta a pressões externas, é uma classe menos disponível para arriscar no seu trabalho jornalístico, nas suas investigações jornalísticas. É assim. É uma classe muito exposta, não é? E isto é válido não só para o jornalismo como para toda a gente. A segurança económica é extremamente importante para as pessoas se sentirem confiantes a fazer aquilo que estão a fazer. Quando existe fragilidade económica, as pessoas estão sempre mais expostas. É assim, como digo, em qualquer setor, em qualquer área da sociedade, é assim também no jornalismo. E isto está diretamente relacionado com aquilo que nós conversávamos há pouco, que é o facto de termos um mercado dos média pouco desenvolvido, pouco robusto, com pouca concorrência, em que temos um conjunto muito grande de empresas onde não há capacidade de contratação, de pagar melhores salários, de investir, de crescer. E mesmo no operador público, onde havendo melhores condições salariais, oferecendo-se melhores condições salariais aos trabalhadores, depois esses trabalhadores queixam-se, por exemplo, de pouca progressão na carreira, de poucas oportunidades de desenvolvimento profissional, de estagnação durante muitos anos, são coisas que nós vamos ouvindo dos colegas do setor público. Tudo isso contribui para que, numa maneira geral, o setor dos médias esteja mais fragilizado e, portanto, a precariedade tem que ser incluída nisto. Não vale a pena termos ilusões em relação a isso. Quando alguém está sujeito a um mau salário, a um salário extremamente baixo, e nós sabemos que em alguns órgãos de comunicação social privados no país, os salários são muito baixos e até indignos, se tivermos em conta que estamos a falar de pessoas que são licenciadas, porque hoje em dia quem chega à profissão tem que ter uma licenciatura. Portanto, salários tão baixos que chegam a ser indignos, ou vivem numa base de precariedade e de incerteza sobre o seu futuro profissional, seja induzido pela própria entidade patronal, seja induzido pelas próprias condições de operação do órgão de comunicação social. Esta incerteza permanente, não há disponibilidade dessas pessoas para arriscarem o seu sustento, para arriscarem o seu próprio futuro, e isso necessariamente condiciona o trabalho dos jornalistas. Faz parte de toda aquela discussão que estávamos a ter há pouco. És daqueles que também defende que jornalismo e política não se muito bem? Jornalismo e política não têm que se dar bem. Jornalismo e política têm que conviver. Ou criou-se aqui algum fantasma em relação a esta matéria? Jornalismo e política têm que conviver porque a política é uma parte extremamente importante da sociedade e o jornalismo... Ao jornalismo, a política interessa muito porque às pessoas a política interessa muito, como interessam muito outras áreas da sociedade. Aquilo que eu acho em relação à relação entre jornalistas e política é todos os jornalistas têm o direito ao exercício dos seus direitos de cidadania. E entre isso está o direito de optarem a dada altura, por exemplo, por fazer uma carreira política, deixarem o jornalismo fazer uma carreira política. Isso não pode ser posto em causa para um jornalista ou para ninguém, salvo quando há algum tipo de outro impedimento. A questão não é quando se vai, é quando se volta. Não é? O ir para a política parece-me relativamente pacífico. O regressar da política ao jornalismo pode ser um pouco mais complexo, embora seja possível, e num mercado relativamente pequeno que não oferece grandes possibilidades, é natural que assim seja. Devemos encarar isto com alguma naturalidade, mas devemos, acima de tudo, enquanto jornalistas, zelar pela proteção da nossa profissão e devemos acautelar o nosso presente profissional e o nosso futuro profissional, sendo
ponderados, moderados e refletir bem sobre todas as opções que nós fazemos. E devemos, acima de tudo, ter consciência do seguinte: quando estamos a exercer a nossa profissão, devemos fazê-lo num quadro ético e num quadro deontológico. A ética e a deontologia do jornalismo oferecem-nos um ótimo guia sobre como é que nós devemos exercer o jornalismo e como é que se deve fazer jornalismo. E nós, por vezes, tendemos a esquecer que os códigos éticos e deontológicos do jornalismo têm as respostas de que nós precisamos. E eu não sou daqueles que acha que o jornalista consegue ser totalmente objetivo e consegue despir totalmente aquilo que são os seus próprios valores. Nós não conseguimos. Nós temos formação, temos uma educação, vivemos numa cultura e temos uma identidade própria e temos aquilo em que acreditamos e em que não acreditamos. E eu acho que o fundamental é nós estarmos cientes disso, cientes de que somos esses seres sociais, somos esses seres imbuídos dos nossos próprios valores e das nossas próprias convicções, e nunca esquecendo disso, lembrando é que quando estou a fazer jornalismo, eu devo-me autopoliciar ao máximo, se me permites a expressão, para garantir que o meu trabalho não é contaminado com esses valores. No dia em que eu deixar de fazer jornalismo, eu sou livre de fazer aquilo que eu quiser, consciente de que, para mais num país pequeno como o nosso, tudo aquilo que eu fizer fora do jornalismo, se eu regressar ao jornalismo, eu vou certamente trazer isso comigo. Mas pronto, eu nunca estive eu nunca estive nessa situação, eu nunca saí do jornalismo para depois ter que voltar e, portanto, não te sei dizer com exatidão o que é que pode ser feito ou o que é que deve ser feito. Já estamos na reta final da nossa conversa. Muitos jovens jornalistas a entrar no mercado. O Nuno é professor universitário, né? Também tem contribuído para a formação desta nova geração de profissionais. Eu não sei se a palavra, algum conselho ficaria melhor, mas alguma orientação para esta nova geração que está a entrar? Conselho não me obrigues a dar conselhos. Talvez não é a palavra mais indicada. Eu não consigo dar conselhos a mim próprio, muito menos tentar dar conselhos a quem quer que seja. Eu acho que da experiência que eu trago das salas de aula e das turmas com quem eu contacto, eu dou aulas a alunos de ciências da comunicação, mas também dou aulas a alunos de outras áreas. Eu vejo de tudo um pouco. Mas vejo também em grupos relativamente heterogéneos gente muito interessada, com muita vontade de fazer jornalismo, e a essas pessoas aquilo que eu posso dizer é: se querem fazer jornalismo, esforcem-se ao máximo para conseguir fazer jornalismo, e eu vejo muito valor e muito talento a tentar entrar nas redações. Eu não lhes deixo nenhum conselho nem nenhuma orientação, deixo-lhes só o desejo de que eles sejam persistentes o suficiente, e deixo o meu próprio desejo de os ver, de encontrá-los nas redações, de encontrá-los a fazer jornalismo. Tenho-me cruzado com gente extremamente talentosa, que traz uma visão moderna de jornalismo e que tem aquela ingenuidade que nós próprios já tivemos quando tínhamos 20 anos, já não temos 20 anos há algum tempo, aquela ingenuidade de achar que o jornalismo é capaz de mudar o mundo. E o jornalismo precisa disso, precisa dessa ingenuidade de quem está a chegar agora à profissão, e portanto aquilo que eu espero é vê-los tão breve quanto possível nas redações, trazerem esse sangue novo, essa ousadia, essa vontade de fazer e essa ingenuidade que nós vamos perdendo com o tempo, não é? À medida que vamos ficando mais velhos, à medida que vamos ficando mais experientes, tornamos-nos também mais pragmáticos e às vezes até um pouco cínicos na forma como encaramos as coisas, e as redações precisam que vai entrando esse sangue novo e, acima de tudo, ou além disso, que esse sangue novo se possa cruzar com o sangue mais velho das redações. Não há nada mais extraordinário do que redações que combinam diferentes gerações, porque elas são um espelho muito mais fidedigno daquilo que é a nossa sociedade, e o jornalismo que sai dessas redações é habitualmente melhor. Nuno, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco neste Café Central, conversar um pouco a propósito deste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala já amanhã, 3 de maio. Mais uma vez, votos de excelente dia e obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado nós. E assim, caro ouvinte, foi mais uma edição do Café Central, continuação de um excelente dia com a sua Rádio de Cabo Verde. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central.